Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar aqui continuidade, né, ao trabalho, tá certo? Vamos lá. Eu parei aqui, né, amados, porque o vídeo já estava ficando um pouquinho longo e eu me comprometi de não deixar o vídeo muito longo. Então deixa eu só voltar aqui assim para ajeitar. Então vamos aqui continuar aqui a leitura, né? Eu parei aqui, veja. Cadê? Tito 2,13, tá? Foi aqui, ó. Tito 2,13 nos encoraja a esperar pela volta de nosso Senhor e Salvador. E Yahushua, veja também 2 Pedro. Então vamos lá, Tito 2,13. Vamos ler aqui o Tito, pra gente ver o que está dizendo aqui o Tito, tá certo? Tito 2. Eles querem mesmo apelar, amados. Tipo assim, apelar mesmo para a pessoa acreditar nessa mentira de que Yahushua é Deus. Eles querem que a pessoa acredita. Então vamos lá. Vamos. Por quê? Vamos ler do 11. Porque a graça de Yahushua se manifestou Salvador a todos os homens. Veja que está falando da graça, da benevolência de Yahushua. Se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina, ela quem? A graça. Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Yahuwah e Salvador. Yahushua. Olha só, está falando de dois. Aqui está falando de dois. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Yahuwah e Salvador Yahushua. Só que eles botaram Deus e Salvador aqui, vírgula, Jesus Cristo, justamente para a pessoa pensar que Jesus é Salvador e é Deus. Vocês vejam mais isso. Vamos ver aqui nas outras versões. Tito 2,13, né? Vamos ver aqui. Vocês vejam a maldade, amados, deles. Mas quem está em Yahushua não é enganado. 2,13. Vamos ver como é que tá aqui. Pode ter essas pregações aí do Miguel Ângelo, pode ter até 100 partes, não me importo. Mas eu vou lendo porque tem que ficar bem entendido isso. Vamos lá, vamos ver aqui como é que está escrito aqui. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que apareceu a glória do nosso grande Deus e Salvador Yahushua. Olha só. Vocês vejam que aqui eles botaram tudo junto. Grande Deus e Salvador Yahushua. Então aqui, ó, são dois. No nosso grande Deus, tá? E Salvador Yahushua. Vamos lá. Nosso grande Deus, Salvador Yahushua, do nosso grande e Salvador Yahushua, do nosso grande Deus, Salvador Yahushua. Aqui está falando de dois, amados. Não está falando Deus e Salvador. Assim, tipo que Yahushua é Deus e Salvador. Não, está falando de dois aqui. Só que eles botaram, entendeu? Para a pessoa entender, mas aqui está falando de dois. Veja, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus, em que aparecerá a glória. O que vai aparecer? A glória do nosso grande Deus e Salvador Yahushua. Então aparecerá a glória do nosso grande Deus, que é Yahuwah, e do Salvador Yahushua. Então vai aparecer a glória de Yahuwah e de Yahushua. É isso que está falando. Do grande Deus e nosso Senhor Yahushua. Olha. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Yahushua, outro. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus, e nosso Salvador Yahushua, outro. Não está falando nosso Deus e Salvador, não está falando assim, nosso Deus e Salvador, que Deus é Salvador e é Jesus. Não, está falando nosso Deus, que é e Salvador Yahushua. Só que eles tiraram o Salvador Yahushua.
Porque o correto aqui é o seguinte: do nosso grande Deus e o Salvador Yahushua, e o nosso Salvador Yahushua. Mas aqui eles tiraram para a pessoa entender do nosso grande Deus e Salvador Yahushua, eles tiraram para a pessoa entender que Yahushua é Deus. Mas a gente no Espírito, o Espírito mostra que aqui são dois. É o Deus que é Yahu e o Salvador Yahushua que é outro. Vamos ver aqui como é que tá. Tito 2,13. Tito 2,13. Eles são safados, amados. É um absurdo, gente. Como é que eles fazem? Tito, cadê? Aqui, Tito 2. Ah, não vai latir agora não, cachorros. Fica quietinhos. Agora não. Enquanto aguardando ansiosamente, aguardando ansiosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Yahushua. A glória do nosso grande Deus, nosso Deus, é Salvador Yahushua, outro. Certo? Eles botaram assim para a pessoa entender de outra forma, amados. Vamos ver como é que tá King James. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Yahushua, olha. Aqui eles já botaram, tá entendendo? Aqui eles tinham que botar o nosso grande Deus, Yahu, vírgula. E Salvador Yahushua. Eles tiraram vírgula. Vai poder dar sentido de que são dois, de que ele é um. Mas só que aqui são dois. Yahu e Yahushua. Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade, purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então veja, ele quem? Yahushua. Aqui está falando, olha só, o glorioso retorno de nosso grande Yahu, esse Salvador Yahushua, e aqui, esse Salvador Yahushua, está falando, ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade. Então vocês vejam bem, tá? Vamos continuar aqui. Então, nos encoraja a esperar pela volta de nosso Deus e Salvador Yahushua. Só que aqui vocês vejam que foi maldade. Veja também 2 Pedro 1:1. Vamos ver 2 Pedro 1:1. 2 Pedro 1:1. Vamos ver. Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahushua, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Yahushua, de novo, vocês vejam bem, de nosso Deus e Salvador Yahushua, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Vocês vejam bem, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Yahu e de Yahushua, nosso Senhor, o nosso Senhor. Veja, de Yahu e de Yahushua, está falando de dois. Aqui também ele está falando de dois. Só que aqui ele tinha que botar aqui, ó. Aqui eles traduziram assim, amados. Veja bem. Eles traduziram dessa forma. De nosso Deus e Salvador Yahushua. Só que aqui eles tinham que botar de nosso Deus e de nosso Salvador Yahushua. E do Salvador Yahushua. São dois. Olha. De Deus e de Yahushua. São dois. Vocês vejam bem. Eles botam versículos isolados, esses versículos que eles botam assim, mas aqui não está falando de um, está falando de dois. Veja, 2 Pedro 1:1. Em Hebreus 1:8, o Pai declara a respeito de Yahushua. Veja, o Pai declara a respeito de Yahushua. Se ele fosse Yahushua, ele não ia declarar a respeito de Yahushua, ele mesmo ia se declarar como Yahushua. Ora, mas do Filho diz: ó Yahu, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vamos ler, Hebreus 1:8. Ai, ai. Hebreus 1:8.
Olha, vamos fazer o seguinte? Vamos ler tudo? Vamos ler. Há muito tempo, Yahweh falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Certo? Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Veja, primeiro Yahweh falou por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Então você veja, Yahweh um, Filho outro. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então você está vendo que quem constituiu herdeiro de todas as coisas? Yahweh constituiu Yahushua, herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Ele fez o universo pelo Filho, pela palavra que é o Filho. O Filho é o resplendor da glória de Yahweh. Aqui não está dizendo que o Filho é Yahweh, veja, o Filho é o resplendor da glória de Yahweh, ou seja, a glória de Yahweh resplandece no Filho. E a expressão exata do seu ser o quê? Da sua natureza, a expressão exata da natureza do Pai estava no Filho, mas não é que o Filho é o Pai, a expressão exata, ou seja, do seu ser, da sua natureza, estava no Filho, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então aqui não está dizendo que ele é o Pai. Veja, ele se assentou, ele quem? Ele, Yahushua, se assentou à direita da majestade nas alturas. Quem é majestade? Yahweh. Tornando-se tão superior aos anjos. Quem se tornou tão superior aos anjos? Yahushua. Quanto o nome que herdou é superior ao dele. E Yahushua herdou o nome de quem? De Yahweh. Então vocês vejam que Yahweh deu o nome ao Filho. Então vocês vejam que Yahweh é um, o Filho é outro. Quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Yahweh alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja. São dois. Ele não está falando, eu me gerei. O próprio Yahweh, ele está dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Yahweh gerou o filho. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Veja, Yahweh será o pai e Yahushua será o filho. São dois. Não está falando que Yahushua é o pai? Vocês vejam bem. E ainda, quando Yahweh introduz o primogênito no mundo, Yahweh, Espírito, Deus, introduz o primogênito no mundo, Yahushua, diz, todos os anjos de Yahweh o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz, diz, o teu trono, ó Yahweh, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. Ok. O teu trono, ó Yahweh, a respeito do filho, ele diz a respeito do filho, ele está dizendo a respeito do filho, o teu trono, ó Yahweh, ele está falando para ele próprio. Ele está dizendo aqui a respeito do filho. O Yahweh está dizendo a respeito do filho, está dizendo para ele próprio. O teu trono, ó Yahweh, subsiste para todo sempre, sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. É como se fosse assim, amado, para a gente entender. Mas a respeito, por exemplo, vamos aqui eu botar aqui o meu filho. Mas a respeito do meu filho, eu digo, o teu trono, ó Elisete, subsiste para todo sempre. É tipo, você está entendendo? Eu estou falando assim para a pessoa entender, para a gente entender. E Yahweh aqui está falando com ele mesmo, ele está falando com ele mesmo, mas a respeito do filho, que é Yahushua, ele está dizendo para ele mesmo, o teu trono, ó Yahweh, ele está falando para ele mesmo, ó Yahweh, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso, Yahweh, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Veja, por isso, Yahweh. Aqui, eles botaram Yahweh, mas com certeza é Yahushua.
Eles botaram Yahweh, não botaram Deus, mas com certeza é Yahushua. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Está falando de quem? Do filho de Yahushua. Por isso, Yahushua, o teu Deus, que é Yahweh, que Yahweh é o Deus de Yahushua, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te de óleo da alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Então, vocês vejam bem. Cadê o teu Deus? Olha, vamos botar aqui... Ó, vamos botar aqui 8 e 9. Hebreus 1, 8 e 9, para ver como é que tá aqui. Porque ali, amados, o Yahweh está falando dele mesmo. Hebreus, cadê você? Mais para cima. E caramba, mais para cima. Vamos nós. Hebreus 1. Qualquer? 8 e 9. 8 e 9. Vamos nós ver como é que tá aqui, amados. Mas a respeito do filho, ele disse, a respeito do filho, veja bem. A respeito do filho, ele disse, mas ele mesmo, quem disse? Ele, Yahweh, ele mesmo está dizendo, o teu reino, ó Yahweh. Ele está falando para ele mesmo. Ele está falando para ele mesmo, amados. O teu reino, ó Yahweh, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Yahweh, o teu Deus, que Yahweh, o teu Deus, te escolheu. Aqui, ó, foi por isso que Yahweh, o teu Deus, que é Deus de quem? De Yahushua, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Ó, mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Yahushua. Aqui, amados, eles botaram o teu trono, ó Yahushua, mas na verdade, o teu trono, ó Yahushua, vai durar para todo sempre. Por quê? Porque Yahushua é o rei dos reis. Hã? Ele está falando de Yahushua. Aqui eles botaram Deus para as pessoas pensarem que o filho é Deus. Mas aqui, Yahweh está falando, mas a respeito do filho ele disse, Yahweh disse a respeito do filho. O teu reino, ó Yahushua, vai durar para todo sempre. Aqui ele está falando para Yahushua, ele não está nem falando consigo próprio. Ele está falando para Yahushua, agora que eu estou entendendo, veja bem. Ele está falando para Yahushua, amados. O teu reino, ó Yahushua, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Yahweh, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. É isso. Tá vendo? É isso. Aqui é Yahushua, não é Yahweh. Aqui Yahweh está falando para Yahushua. Hã? O teu trono é Yahushua. Tá, amados? É isso. Yahweh está falando para Yahushua. Ele não está nem falando para ele. Ele está falando para Yahushua. O teu reino, ó Yahushua, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Yahweh, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Então vocês vejam bem que ele está falando de Yahushua, tá? Ele não está nem falando dele próprio, ele está falando de Yahushua. O pai declara a respeito de Yahushua. Mas do filho diz, ó Yahweh. Aqui, ó. Mas do filho diz, ó Yahushua. Eles botaram Deus aqui para a pessoa pensar. Porque eles ocultaram o nome do filho, o nome do pai, lembram? E o nome de Terron, que é o Deus das trevas. Então eles ocultaram na Bíblia. Mas do filho diz, ó Yahushua, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vamos lá. Em Apocalipse, um anjo instruiu o apóstolo João para que adorasse a Deus, a Yahweh. Apocalipse 9:10. Vamos lá, Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10. Vamos lá.
A gente sempre tem que estar lendo, amados. Olha, vamos ler aqui o 9. O anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, que é o Cordeiro e a Rúshua. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Yahweh. Tá? Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Yahushua. Ao testemunho de Yahushua. Adore a Yahweh. Adore a Yahweh, o Pai. Adore a Yahweh. O testemunho de Yahushua é o espírito de profeta, de profecia. Aqui não está falando para adorar a Yahushua, aqui está falando adore a Yahweh. O testemunho de Yahushua é o espírito de profecia. Então vocês vejam bem. Está falando para adorar a Yahushua, está falando para adorar a Yahweh. Vocês vejam como é que eles são, amados? Olha, deixa eu te contar, hein? Então, adorar-se a Yahweh. O apóstolo João, aqui, ó. Um anjo instruiu o apóstolo João para que adorasse a Yahweh. Não é para adorar a Yahushua, para adorar a Yahweh. Nas escrituras, várias vezes, Yahushua recebe adoração. Vamos ver? Mateus 2,11. Vamos ver Mateus 2,11. Ele sempre vem com esses versículos isolados, né? Para enganar o povo. Mas vamos ler. Só que eles se quebram comigo, amados, porque se tem uma coisa que eu hoje gosto de fazer é ler. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presente, ouro, incenso e mirra. Tá, eles adoraram. Mas isso quer dizer que ele é Deus? Entende? Eles adoraram. Tá bom. Ué, e aí? Aonde aqui está dizendo que ele é Deus? Só está dizendo que eles adoraram. Tá certo? Então vamos lá. 14:33. 14:33. Vamos lá, porque eles botam assim que as pessoas não se interessam em ler. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Yahweh. Veja, o adoraram, dizendo, adoraram como? Dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Yahweh. Disse, verdadeiramente tu és Deus? Não, verdadeiramente tu és o filho de Yahweh. Veja bem, qual foi a adoração? A adoração foi eles dizerem, verdadeiramente tu és o filho de Yahweh. Então vocês vejam bem. Vejam bem, amados. 28, 9 e 17. Vamos lá, Mateus 28, 9 e 17. Ah, mas que interessante. Eles botam só isso. Mas por que eles não botam Mateus 26, 27 e 28? Que mostra que eles mataram. Porque eles mesmos, líderes religiosos, mataram Yahushua. 9 e 17. Vamos nós. 28, 9 e 17. De repente, Yahushua as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Tá, isso aí foi quando ele ressuscitou, né? Então, veja, e o adoraram. Vamos ver aqui em outras versões, 28, 9. Mateus 28, 9, vamos nós. Mas isso não quer dizer que ele é Deus. Tanto que a gente viu, né, Mateus, que a gente viu, né, que os discípulos adoraram dizendo, verdadeiramente és o filho de Yahweh. Então, elas adoraram no sentido de, 28, 9, né, no sentido de ver que ele ressuscitou, que ele é o filho de Yahweh também. 9. Não é que elas adoraram dizendo, tu és Deus, não, porque ele nunca ensinou isso.
Ele nunca ensinou que ele é Deus. De repente, a Rússia se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e adoraram. Entendeu? Adoraram assim, tipo, adoraram ver que ele ressuscitou. Tá? Não é adorar de dizer que ele é Deus. Agora que o outro que ele falou foi qual, hein? 17. 17, vamos ver. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Eles se adoraram aqui, amados. Deixa eu ver aqui uma coisa. Sinônimo de adorar. De adorar. Vamos ver aqui. Porque esse aqui, é outro sentido. Esse adorar é outro. Eles botaram essa palavra adorar no sentido da pessoa entender que eles adoram a Jesus a Yahushua, porque Yahushua é Deus. Mas não é isso o sentido desse adorar. Sinônimo de adorar. Gosta muito de alguma coisa. Ó, estimar, amar, admirar, gostar e prezar. Ter veneração por alguém. Honrar, cultuar, idolatrar, reverenciar, venerar, louvar. Então aqui, eles admiraram. Aqui no texto está dizendo isso aqui, ó. Veja se não é o sentido. Cadê 17? Quando viram, o admiraram, mas alguns duvidaram. Aqui é no sentido de admirar. Não é no sentido de adorar. De adorar porque ele é Deus. Vieram, se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o admiraram. Por ele ter sido ressuscitado, porque ele estava ressuscitado. Elas ficaram admiradas. Não é sentido de adorar, de falar, ó, Yahushua, tu és Deus. Não. Não é isso que o texto está dizendo, amados. Então vocês vejam como é que eles são maliciosos. Certo? Então vamos lá. Lucas 24, 52. Lucas 24, 52. Vamos lá. Lucas 24, 52. Aí eu vou dar uma parada por aqui. Quando acabar esse texto. 52. Eles botam um monte de versículos isolados para dar base no que eles querem. Então, eles o admiraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Vamos botar a palavra admirar. Eles o admiraram. Por quê? Porque ele tinha ressuscitado. É simples. João 9,38. Vamos lá, João 9,38. João 9,38. João 9,38. Vamos nós. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Senhor, eu creio. E o adorou. Vamos ver aqui. Ele disse: eu creio. Né? Eu creio. Olha. Honrar, idolatrar, reverenciar. E o reverenciou. Mas aqui, e o adorou, esse adorou aqui, amados, não é sentido de dizer que ele é Deus. Aqui o homem disse: Senhor, eu creio, e aceitou, e adorou, tipo assim, o adorar, tipo assim, eu creio, tipo, eu creio, tipo assim, uma certeza da sua palavra, eu creio que tu estás certo. É tipo assim, não é uma coisa de adorar, de falar, tu és Deus, não. Ele disse: Senhor, eu creio. Ou seja, tu estás certo. É no sentido disso. E esse adorou aqui é no concordar no que a Yahushua disse. Tá certo? É uma concordância. Não é uma coisa assim, tipo de adorar porque ele é Deus. Tá certo? Foge totalmente do contexto da escritura. Foge totalmente. Né? Então vamos ver aqui o outro aqui. Cadê? Ele nunca reprova as pessoas quando recebe adoração. Oi? Se Jesus não é Deus, ele teria dito às pessoas para não ser adorado. Assim como ele fez o anjo, fez como
fez o anjo em Apocalipse. Há muitos outros versículos e passagens das Escrituras que atestam a favor da divindade de Jesus. A razão mais importante para Jesus ser Deus, vamos ver aqui primeiro. Ele nunca reprova as pessoas quando recebe adoração. Quer ver só uma coisa? Deixa eu ver aqui o negócio. Veja. Adorarás somente ao Pai. Bíblia. Olha, contudo, Yahushua lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tá aqui. Palavras de Yahushua. Vamos outro? Ele não aceita adoração de homens. Aqui foi Yahushua falando, ó. Aqui foi Yahushua falando. Tá certo? Então vamos lá aqui, ó. Mateus 4. Mas Yahushua respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso aqui é Mateus 4. Ele disse para quem? Para Terrum. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Foi na tentação que ele foi tentado. Tá certo? Então, amados, já passou muito tempo. Vou gravar a continuação. A gente continua, né, esse finalzinho para a gente dar continuidade. Vai ter bastante... Isso aí pode ter 100 partes, não importa. O que importa é a pessoa entender que Yahushua não é Deus, ele é filho de Yah, tá? Ele é o nosso Salvador, ele é a porta estreita, ele é o nosso pastor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a porta, né? Como já falei, ele é o apóstolo e bispo de nossas almas, ele é o sumo sacerdote, tá? Ele é o caminho para a salvação e filho de Yah. Ele não é Yah. Ele é o Pai, ele é Yahu, no mesmo espírito, no entendimento. É bom as pessoas entenderem isso, tá certo, amados? Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E, por favor, dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, amados, e acione o sininho. Seja muito bem-vindo à família. E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.